Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu lhe convido a que juntos nós possamos meditar o Evangelho do 18º domingo do tempo comum, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21, onde Jesus faz um convite aos seus discípulos diante daquela multidão faminta: dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos juntos meditar a palavra e deixar que ela alimente a nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho deste domingo, ele está no contexto da morte de João Batista. João Batista, que denunciou o rei Herodes por causa da sua relação com a mulher de seu irmão Filipe. E diante dessa denúncia, João é acorrentado, é jogado na prisão e depois a sua cabeça é oferecida em sacrifício. Ao saber da notícia da morte de João Batista, Jesus sentiu, Jesus sofreu. E por isso Jesus se retira. Ele sai de barco e vai para um lugar deserto, para ali entrar na intimidade com o Pai através da oração. Mesmo assim, Jesus se retirando, as multidões saíram ao encontro de Jesus. Ao desembarcar, Jesus se depara com aquela grande multidão. E vendo aquela multidão, Jesus teve compaixão. Ali levou aqueles corações palavras de esperança e curou os que estavam doentes. Ao final do dia, os discípulos vão ao encontro de Jesus e pede para que Jesus se retire daquele lugar, pois ali era um lugar deserto, e pede que Jesus despede as multidões para que elas pudessem ir aos povoados, comprar os alimentos, porque aquela multidão estava com fome. É aqui então, neste contexto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus se volta para os discípulos e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Como, porém, saciar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes? Este foi o questionamento dos discípulos para Jesus. Esta foi a indagação que os discípulos fizeram a Jesus. Como nós vamos saciar esta multidão com apenas 5 pães e 2 peixes? E Jesus pede para eles trazerem o alimento que eles têm. E em oração, Jesus suplica ao Pai e abençoa aqueles alimentos que estão ali disponíveis para oferecer para as pessoas. E nos diz o Evangelho que todos comeram, ficaram saciados e ainda sobraram muitos alimentos.
Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho deste domingo nos oferece alguns caminhos, alguns apontamentos para a nossa intimidade, para o nosso crescimento espiritual. E aqui eu elenco pelo menos 3 para que nós possamos tê-los como força, como alimento para a nossa vida ao longo desta semana. O primeiro apontamento é de que não dá para seguir a Jesus Cristo e ser indiferente à necessidade do outro. Não dá para dizer que nós somos cristãos se nós não sentimos compaixão, se o nosso coração não se toca diante da necessidade do outro. O verdadeiro cristão, mais do que sentir dor, é aquele que de fato precisa sentir a dor do outro, isto é, compaixão, assim como Jesus fez diante daquela multidão. O segundo apontamento, a segunda mensagem do Evangelho para nós, é que diante daquela realidade, Jesus não resolve o problema da multidão sozinho. Ele serve-se daquilo que a comunidade tem, que são 5 pães e 2 peixes. E pensando em um detalhe dos números, nós vamos perceber que a soma destes 2 alimentos chegam-se ao número 7, que é o número da totalidade, o número da plenitude. É do que a comunidade tem, é do que a comunidade pode oferecer na gratuidade que o milagre acontece, que todos são saciados. Portanto, só há vida quando há partilha do que nós temos e do que nós somos. E o terceiro e último apontamento que eu lhes apresento como mensagem do Evangelho deste domingo é que não podemos nos aproximar do pão da palavra e do pão da Eucaristia se não estivermos dispostos a ser solidários, a sermos fraternos, a sermos misericordiosos uns com os outros. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a mensagem de Jesus para nós no Evangelho de hoje, desse 18º domingo do tempo comum, é muito clara. Como cristãos, como seguidores de Jesus, nós precisamos partilhar o que temos, sendo solidários com os que têm fome do pão material, mas também do pão espiritual. Somente quando nós formos capazes de sentir compaixão, a humanidade resolverá os problemas que a afligem. Eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, a que você possa nos acompanhar pelas redes sociais da nossa paróquia, possa se inscrever no canal do YouTube da nossa paróquia, Paróquia São Sebastião de Lagoa da Prata, ou PSSLP. Você se inscreva, ative o sininho e participe conosco. E todas as vezes que nós estivermos ao vivo na Santa Missa, você lá no comentário manda um ok, faça um comentário para que nós possamos multiplicar esse novo modo de evangelizar. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.